Pronto, meninas, vamos começar mais um dia. Tem sido bem esse devocional, né? Passa tão rápido. Já é o terceiro dia, só tem mais dois pela frente. E hoje, quem vai ministrar esse devocional, trazer uma palavra para os nossos corações é a Isadora. Amiga, fica à vontade, pode ligar aí o microfone, tá? Deus te abençoe. Amém. Bom dia, meninas. Vocês me escutam bem? Tá ótimo, tá bom. Primeiramente, né, quero agradecer a Lu, né, essa mulher posicionada, como a Thais falou ontem, realmente, para esse tempo. Obrigada pela oportunidade. Eu não sou nada nem ninguém, né, o Senhor quem vai me usar aqui hoje, eu creio. Mas estou aqui, né, para juntas, né, nos fortalecermos na palavra do Senhor, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa palavra, que ela é viva e eficaz, né, mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela que penetra alma e espírito, né, então que nós possamos nos alimentar essa manhã. Vamos fazer uma oração, gostaria que você fechasse seus olhos, elevasse seu pensamento aos céus. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã com as meninas, Senhor. Obrigada por este devocional. Obrigada pela vida da Lorena, Senhor, que se posicionou para entregar esse projeto do Senhor em nossas vidas. Pai, eu te louvo e te engrandeço nesta manhã. Peço que o Senhor venha sobre nós, Senhor, sobre cada uma de nós. Toma nossa mente, nosso coração neste momento, Deus. Tira toda aflição do coração, todo pensamento que não provém do Senhor, Deus. Que nós possamos nesta manhã nos conectar verdadeiramente ao Senhor e a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Guarda as nossas vidas, as nossas famílias, Pai. Nos livra de todo mal e de todo acidente. Em nome de Jesus, e que a cada dia o Senhor venha sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças e glórias nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meninas, vou chamar de meninas, né? Eu sei que todas nós somos mulheres, mas todas nós somos jovens, lindas, maravilhosas, meninas do Senhor. Meninas, hoje eu quero ler Gênesis 41. Vai falar, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 46. É um pouco extenso, mas eu gostaria que você acompanhasse aí. Então, diz assim: E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou. E eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíam do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magra, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias, de aparência e magras, comeram as 7 vacas gordas, de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois dela. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que na manhã o seu espírito estava perturbado. E ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhe contou o seu sonho, mas não houve em quem pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com os seus servos e me colocou na prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho, certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhes contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos para cada homem, de acordo com seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e ele o trouxe, e ele os trouxeram apressadamente da masmorra, e ele se barbeou e mudou as suas vestes, e veio a Faraó.
E Faraó disse a José: Sonhei o sonho e não há ninguém que possa interpretá-lo. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam nas campinas. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto a faldade, a fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as havia comido, não se podia saber que as havia comido, mas ainda eram feias à vista como no início. Então eu acordei e vi o meu sonho. E eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental brotaram. E depois delas, e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-los para mim. E José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um só. Ai, peraí. O sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista, que saíram depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Isto o que eu tenho para falar para Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois dele surgirão 7 anos de fome. E toda fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque as coisas estão estabelecidas por Deus. E Deus em breve fará acontecer. Agora, faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e coloque sobre a terra do Egito. Que o Faraó faça o que ele nomeie oficiais sobre a terra e que recolha uma quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem eles todos os alimentos desses bons anos que vêm. E amontoem trigo sobre a mão de Faraó e que eles guardem alimentos nas cidades. E esses alimentos será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse aos seus servos: Achamos alguém como este, um homem que está o Espírito de Deus. Acharemos alguém como este, um homem que está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra. Todo o meu povo será governado, somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro e em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha. E clamavam adiante dele: Ajoelhai. E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: Eu sou Faraó e sem ti, eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará a sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafanete Paneia, e lhe deu por mulher a Zanete, a filha da Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito.
E José estava com 30 anos de idade quando estava diante do faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. Amém? É, então, o versículo que nós lemos, né? Ele fala sobre José e os sonhos, né? Os sonhos que o Senhor deu a Faraó e José interpretou, né? Como nós lemos aqui agora. O, então, o que eu quero falar aqui é o que Deus prometeu, ele cumpre, porém no tempo dele. Se a gente se lembrar de todos os versículos que a gente leu para trás, nós vamos ver que a primeira forma com que a gente tem um relato, né, que Deus falou com José foi através de um sonho. E através de um sonho, Deus também posicionou José para o lugar que ele estava. Então, eu não sei qual a forma como Jesus, como Deus, tem falado com você para que você se coloque, né, em obediência a Ele. E há quanto tempo? Mas eu quero te dizer que Deus, ele não muda. Se ele te falou algo, vai acontecer. Se ele falou que isso vai acontecer, independente do tempo, do nosso tempo, do tempo de Deus, ele vai te levantar. E isso vai se cumprir. José, ele tinha 17 anos quando ele teve o primeiro sonho. E a gente acabou de ler aqui que ele foi levantado aqui com 30 anos. Ou seja, existiu um período, né? E esse período foi um período onde Deus também capacitou José, né? Ele ficou 13 anos preso. Com isso, eu penso, né, que José aprendeu sobre aquela cultura, aprendeu aquela língua, ou seja, ele foi treinado para estar na posição onde ele deveria chegar, onde Deus queria que ele chegasse. Só que José ele não questionou, a gente não tem relatos de José murmurando. Muitas vezes eu me incluo também, é, quando nós vemos que está saindo do alinhamento daquilo que Deus falou que vai acontecer, daquilo que a gente imagina que vai acontecer, nós começamos a murmurar. Nós começamos a dizer, ah, não, não é de Deus, não está certo, não é isso que Deus tem para mim. E aí nós começamos a retroceder, em vez de continuar o processo. Porque muitas vezes o processo, ele vai ser dolorido. Não é fácil. Vocês pensam que para José foi fácil ficar preso injustamente, né? Porque ele não estava lá porque ele fez algo errado. Mas mesmo assim, ele serviu, mesmo estando preso, ele foi um servo. Ele era servo do carcereiro, né? A gente também leu isso. E aí eu queria alguns versículos que me chamaram a atenção. No versículo 14, fala que o Faraó enviou José, enviou e mandou chamar José, né? E fala assim que José se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Quando eu leio esse versículo, me remete sobre posicionamento. José, ele se posicionou, ele se barbeou, ele trocou as vestes, ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Muitas vezes Deus nos chama, Deus tem falado aos nossos corações, mas nós não temos nos posicionados diante daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E muitas das vezes isso é mudança de vestes, é mudança de comportamentos, é mudança de atitudes que nós precisamos ter diante daquilo que Deus colocou para nós, né? Então, eu vejo isso. Outro versículo que me chamou a atenção é: José respondeu a Faraó dizendo, não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta. Então, aqui nesse versículo, José não dá a glória para ele, ou seja, ele sabe que ele consegue interpretar os sonhos, ele já fez isso antes, mas ele sabe que essa capacidade não vem dele, e sim do Senhor, que o Senhor colocou isso nele para que ele pudesse ser levantado para aquele tempo. Muitas das vezes nós somos capacitadas pelo Senhor, né? E às vezes queremos atropelar, né, os processos, queremos dar aquela glória até a pessoas e não a Deus, né? E eu vejo que tudo nós temos que dar glória a Deus. Porque é Ele que faz de nós, foi Ele quem levantou José nesse tempo. Foi Ele quem preparou José para estar, né, onde ele estava, onde ele chegou, né? Então, nós precisamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar.
Só um minuto, deixa eu só ler minhas anotações, porque às vezes eu me perco aqui. Ok, então é isso, né? Aprendemos a darmos honra a Deus e honrar também a Deus em todos os momentos. Honrar a Deus quer dizer estar feliz mesmo nos momentos tristes, nos momentos de turbulação, de, de turbulência que nós vivemos, né? Às vezes nós pensamos assim, ah, isso não é de Deus, mas muitas das vezes aquela turbulência, ela pode ser de Deus, que Deus está nos chamando para nos posicionar de forma diferente. E uma coisa que eu lendo esse versículo, eu nunca tinha pensado, é que quando fala desse sonho, né, e ele repete várias vezes, a gente inclusive leu o sonho de Faraó umas 2 vezes, ele fala de 7 anos de fome e 7 anos de bonança. É, quando eu estava nesse versículo, Deus falou comigo no meu coração assim, nem tudo em nossas vidas é bonança. Então, existem tempos difíceis e existem tempos fáceis. Nós precisamos saber viver bem nesses dois tempos, né? Era isso que Deus estava tentando dizer a Faraó. Olha, você precisa viver bem, porque vai vir 7 anos de de escassez. Então, você precisa se preparar na bonança para que na escassez você não sofra tanto. Então, por isso, nós, quando temos assim uma palavra ou quando estamos vivendo algo bom, nós precisamos entender que aquilo não é para sempre e que uma hora aquilo vai passar. É um momento, é uma fase das nossas vidas. E que na outra fase, quando tudo às vezes estiver difícil, desmoronando, com palavras difíceis, tempos difíceis, a gente possa se lembrar das promessas de Deus, daquilo que Deus fez nos tempos bons e que Ele está conosco, e que o mesmo Deus que estava conosco na bonança, Ele também está conosco nos dias difíceis. E que Ele é quem nos capacita e nos ajuda. Como Ele aqui levantou José para Faraó como ajuda nesse tempo, Deus vai levantar pessoas em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações, para nos ajudar a passar por tempos difíceis, né? Então, qual é essa pessoa que você está sendo posicionada, né? Nos tempos difíceis, você tem só murmurado, só ficado triste no canto, ou você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem pedido ajuda e auxílio a Deus, aquele que é o sustentador das nossas vidas, sabe? Ele quem nos direciona, ele quem nos impulsiona, ele que pode nos levar, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso sentimento, ele conhece nós desde quando nós nascemos e o propósito para o qual nós viemos, né? Eu não sei, mas eu creio que cada um de nós tem um propósito, seja no nosso meio familiar, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja. E o que você tem feito com isso? Você tem se levantado, você tem se posicionado, porque José, ele foi um líder, ele até lá na prisão. Ele não dependia da situação que ele estava para ele ser um líder, um bom líder. Isso não definia ele. O que definia ele era o que ele tinha e o que ele era, independente do lugar. Nós precisamos aprender a viver bem, independente do lugar e da situação, porque Deus, ele realmente nos impulsiona a viver o chamado dele. É, Amém. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre esse versículo. Eu espero que tenha edificado vocês. E eu creio que se a gente lesse ele mais e mais vezes, nós encontraríamos mais do Senhor para receber aqui. E eu queria dar um breve testemunho assim, da minha vida, do que aconteceu comigo, e o tanto que esse versículo fala comigo. Quando ela falou para eu falar sobre isso, eu falei, meu Deus, realmente eu preciso falar, porque eu vivi isso. Deus, ele me tirou de um lugar completamente confortável, que era perto da minha família, onde eu tinha tudo, rede de apoio, tinha tudo, e me trouxe para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Hoje ele me colocou pessoas, hoje eu tenho pessoas perto, hoje eu tenho quem me ajuda. Mas Deus precisou fazer isso comigo, para eu entender que eu dependo completamente dele, porque nos dias mais difíceis da minha vida, onde eu pensava assim, eu não consigo, eu não tenho forças, eu só tinha ele. E eu tive que clamar, Jesus, se o Senhor não for minha rede de apoio aqui, se o Senhor não estiver aqui, eu não consigo. Se o Senhor não for comigo, eu não sei dirigir nessa cidade cheia de carro,
que eu sou do interior, eu sou lá de Tuiutaba. Lá eu dirijo em todo canto, eu nasci e cresci lá. E vim para uma cidade grande, que é Uberlândia, né? Então é um pouco difícil. Mas hoje em dia, pela graça do Senhor e porque o Senhor me ajudou, é porque ele que me trouxe até aqui, e eu creio que ele vai me sustentar. Porque uma amiga minha me disse uma frase na semana passada que mexeu muito comigo. Aquilo que Deus promove, ele sustenta. Então, eu não sei o que Deus tem promovido na sua vida, mas tenha certeza de uma coisa, ele te sustenta em todo o tempo. Em todo o tempo ele vai te sustentar, porque se aquilo, se é de Deus, se é da vontade dele, ele não vai deixar faltar nada, ele vai te ajudar, ele vai entrar com toda a provisão. Amém? É isso, meninas. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, complementar. Amém? Você quer orar ou vou orar para finalizar? Então, meninas, vamos orar, né? Eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nessa manhã e orar por cada uma de vocês. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Deus, eu coloco a vida agora de cada mulher em tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece cada uma, cada coração, cada mente. Eu creio que o Senhor tem um propósito característico para cada um, diferente de cada uma de nós. Cada uma tem um propósito único nessa terra. Pai, eu oro para que o Senhor a cada dia venha moldar essa mulher, Senhor, de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela, independente da idade, do tempo, que o Senhor venha cumprir, Senhor, porque o Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas no tempo do Senhor, Deus. Que nós sejamos a cada dia mulheres posicionadas no tempo certo, levantadas no tempo certo, posicionadas para um tempo novo, que o Senhor possa nos posicionar nos nossos lares, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, Deus, que o Senhor possa nos posicionar dentro da igreja como servas do Senhor, como pessoas que vão fazer a tua obra, que o Senhor possa nos posicionar nos nossos trabalhos com autoridade e poder, Senhor, para repreender e para falar aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma aqui hoje, Deus, para que o Senhor realmente ministre sobre os propósitos do Senhor na vida delas, Deus, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, Deus, assim como José foi cheio da tua presença, Deus, para que nós possamos discernir aquilo que é do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada uma de nós, Senhor. Abençoe o nosso dia de hoje, Deus, que o teu Espírito Santo, que a tua graça, a tua misericórdia seja conosco nesse dia, nos guardando e nos livrando de todo mal, Deus. Pai, em nome de Jesus, guarda nossa entrada, nossa saída, Deus. Nos livra de todo mal, Senhor. Deus, obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, por mais um dia de fôlego de vida. Abençoe os nossos caminhos, Deus. Guarda os nossos pensamentos, a nossa boca e os nossos olhos, Deus, para que eles possam glorificar o Senhor neste dia, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu te dou glórias e honra, Senhor, porque o Senhor é o princípio e o fim, Deus. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos nessa manhã, Deus, porque o Senhor é bom, fiel e justo, Deus. E nós cremos que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, porque o Senhor é um Deus do eterno, Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Isa, por nos abençoar nesta manhã. Glória a Deus, gente, que palavra. Eu já tinha lido algumas vezes a história de José, mas como eu tenho aprendido nesses dias com vocês, que bênção. E amanhã tem mais. Amanhã tem outra mulher abençoada que vai trazer uma palavra para os nossos corações. E glória a Deus, como eu estou feliz. Deixa eu tirar nossa foto. Gente, eu tirar a foto aqui de nós para guardar e também para a gente promover, para que mais mulheres, né, vejam e anseiam estar aqui. Hoje até falei assim, eu acho que eu vou parar de tirar só, talvez as meninas não gostam, né? Aí eu falei, não, não vou. Vou continuar. Quem não quiser pode deixar a câmera desligada, tá? Ai, Deus. Vamos lá. Um, dois, três. Foi. Deixa eu desligar a gravação. Ontem alguém não conseguiu sair, coitada. E aí ficou mais uns 10 minutos. Só a pessoa aqui, deixa eu tirar aqui.
Parar a gravação. Aí.